A paz do Senhor a todos, os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Quero desejar a todos uma boa tarde, né? Hoje é quinta-feira, 19, né, de março. Estava fazendo a minha leitura, esses 2 dias eu até nem gravei vídeo, né? Voltei a gravar hoje. Estava aqui na minha leitura e eu até li esses dias, né? Ontem e ontem eu li o texto. Só não gravei o vídeo, né? Mas hoje eu estou aqui voltando a gravar o vídeo para nós meditarmos. Eu quero deixar uma pequena palavra para você e para mim nesta tarde. Eu estava aqui lendo o capítulo 20 de Mateus, né? E no capítulo 20 retrata algumas passagens muito interessantes. E uma delas é o pedido dos filhos de Zebedeu, né? Os irmãos talvez devem conhecer essa história. Ela retrata que a mãe daqueles dois discípulos de Jesus, ela chega para Jesus e diz para ele que quando ele chegar no seu reino, ela pede a ele, a Jesus, que ele permita que os dois filhos, um venha sentar à direita, o outro à esquerda, né, de Jesus. Jesus no centro, um à direita, outro à esquerda. E aí Jesus ele vai falar que não é dado a ele essa decisão, né? Mas isso está separado àqueles ao qual o Pai já tinha designado. Então, começa a haver ali uma discussão, porque os outros 10 discípulos começaram a ficar ali preocupados com aquela situação e houve ali um princípio de desconforto, né? E Jesus vai falar para eles que não é isso que é o ponto principal, né? Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem vai ser maior, quem vai ser menor, não é essa a questão. Então Jesus ele vai concluir essa passagem bíblica dizendo assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então Jesus ele deixa claro para os seus 12 discípulos que ele, Jesus, não veio para ser servido, mas sim servir, ao ponto de dar a vida dele, né, a vida de Jesus, em resgate de muitos, né, ou seja, para salvar a muitos. E isso ele fez na cruz, né? Mas interessante sabermos que Jesus ele deixa claro que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O próprio Jesus veio para servir. Isso é uma preocupação em que sentido? Que nós sabemos que as pessoas, à medida que elas vão crescendo, vamos dizer assim, na questão ministerial, nas igrejas, né? Elas não querem mais servir como serviam antes. Normalmente cria uma vaidade, né? Que é alimentada, que alimenta o orgulho do ser humano. E aí ele começa a ter a dificuldade de entender que quanto maior ele chega na patente ministerial, e eu falo da questão na hierarquia ministerial, não falo diante de Deus, tá? Quero deixar isso claro. Quanto maior ele chega na questão ministerial, mais ele pensa que ele tem que ser servido, né? Em vez de pensar que quanto maior ele chega, mais ele tem que servir, né? Então isso tem sido um grande problema ao longo dos dias, ao longo dos anos, né? Parece que as pessoas perdem o entendimento do que é servir, né? Jesus ele deixou claro: eu vim para servir. Então, se Jesus veio para servir, todos nós também estamos e somos servos, e por isso devemos estar prontos a servir, independente das circunstâncias, independente da sua função ministerial, como crente que você é, como crente que eu sou, como servo que somos. Nós devemos estar sempre prontos e aptos e dispostos a servir. Servir sem olhar a quem. Servir sem distinguir a quem. Né? Porque ainda tem isso.
Às vezes a gente quer servir, mas quer servir às autoridades, porque entende que se eu servir a autoridade, ele vai me olhar de uma maneira diferente depois e vai me jogar para cima. Mas aquele que está numa posição inferior, eu não quero servir porque acho que não vou ter nenhuma benéfica com aquilo. Então o propósito dessa servidão já está equivocado. Porque servir, quando se trata da questão servir, é sem olhar a quem ou a situação. Estar sempre pronto para servir, seja o mais elevado na hierarquia, quanto aquele que é, entre aspas, seja menor na hierarquia. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. E há um texto na Bíblia que também vai dizer que quando se trata de servir, independente de a quem seja, que nós devemos fazer como se estivesse fazendo ao próprio Deus, servindo ao próprio Deus. Então deve ser de uma maneira dedicada, com amor, com um propósito, com fidelidade, com zelo, fazer como se estivesse fazendo ao próprio Deus. Então Jesus ele está deixando aqui esta informação, este ensino para os seus 12 discípulos, que assim como ele, Jesus, eles também deviam estar prontos a servir. E não estar preocupado com posição no ministério, na hierarquia. Né? Está tão preocupado com a posição que perde o entendimento do que é servir, do que está pronto a servir. Amém? Então, que nós venhamos aprender com Jesus, de que quando se trata de servir, devemos estar sempre prontos a esse propósito. Servir sem olhar a quem. Amém, queridos? E servir, assim como Jesus fez, que ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos, assim também nós. Né? Dar a vida, quando se trata da servidão, dar a vida, literalmente, se for necessário. Amém? Então, há muitos precisando de alguém que esteja pronto para servir e doar a sua própria vida por amor daquele que precisa. Amém? Que seja assim na sua e na minha vida. Então, eu quero deixar essa palavra para o nosso coração. Desejo a você a paz do Senhor, que a paz de Deus venha reinar no seu coração e no nosso, que nós venhamos viver uma vida de sinceridade, de verdade, sendo moldado à luz da palavra de Deus, né? Sendo moldado, transformados à luz da palavra de Deus. Então, é o que desejo ao meu coração para você e para mim, porque assim também necessito que seja na minha vida. Então, desejo a você a paz do Senhor e uma excelente tarde de quinta-feira para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.